Olá, eu sou Israel Fogel e hoje vamos falar sobre as 3 fases importantes para se escrever um livro. Antes, porém, inscreva-se em meu canal, acione o sininho e dê um like. Estas ações são muito importantes para a continuidade de nossos próximos vídeos. O que é preciso para escrever um livro? Para se escrever um livro, você terá que passar por 3 fases muito importantes, que são iniciar, permanecer motivado e finalizar. Então, são 3 fases muito importantes. Na fase iniciar, como o próprio nome, uma própria palavra diz, né? Você tem que começar a escrever. Parece óbvio, mas talvez seja o passo mais esquecido neste processo todo. Você escreve um livro primeiro, decidindo o que você vai escrever e como você vai escrever esse livro. Depois de começar a escrever, você vai encontrar dúvidas, sobrecarga e um monte de outros adversários, né? Você tem que estar preparado para enfrentá-los, pois isso vai lhe garantir que você não irá desistir quando eles surgirem. E você tem que permanecer motivado. Ninguém se importa com um livro que você quase escreveu. Nós queremos ler um que esteja finalizado, mas, de verdade, ele tem que terminar o livro. O que significa que, independentemente de qualquer coisa, o que faz de você um escritor é sua habilidade não de iniciar um projeto, mas de completá-lo. Então, as 3 fases: iniciar, manter-se motivado e definir, terminar o livro. Por isso é importante finalizar a obra. Eu vou dividir esse assunto em 3 fases. Então, vamos para a primeira fase. Na primeira fase, você tem que decidir sobre o que é o livro. Uma boa escrita sempre gira em torno de alguma coisa interessante. Eu costumo escrever o assunto do meu livro primeiro numa frase, depois eu estico um pouquinho em um parágrafo e então até o esboço de uma página. Depois disso, eu escrevo um índice para me ajudar à medida que eu vou escrevendo o livro, e então divido os capítulos em algumas seções, dependendo do assunto que eu estou detalhando. Eu penso no meu livro como um todo, em termos de início, meio e fim. Então, eu tenho um roteiro do meu livro. Então, eu sei o que eu vou escrever no início, o que eu vou detalhar no início do livro, o que eu vou detalhar no meio do livro e como eu vou concluir as ideias que eu estava desenvolvendo desde o início. Na verdade, eu faço, então, um roteiro de como eu vou desenvolver a minha história. Também é importante definir uma meta diária. Várias pessoas que começaram a sua carreira de escritor começaram quando estavam realmente ocupados. Então, eles tinham outros trabalhos e também escreviam. Não obstante, eles acordavam 1 ou 2 horas mais cedo pela manhã ou iam dormir 1 ou 2 horas mais tarde e escreviam uma página por dia, por exemplo. Depois de alguns anos, eles tinham um livro. Porque se nós escrevermos aos poucos uma página por dia, praticamente esse livro vai ficar bem longo. A escrita desse livro vai ficar bem longa. Você precisa escrever com frequência. Então, aí que está a diferença do escritor profissional e do escritor meia boca, como nós diríamos. O escritor é aquele que escreve todo dia. Então, todo dia você tem que estar escrevendo. E você é que vai precisar definir essa hora que você vai estar escrevendo. Você tem que ter uma meta, como nós dizemos.
Você vai criar uma meta para você escrever o seu livro. E essa meta você tem que persistir, tem que perseguir a meta. Mantenha pequena e atingível assim que você pode atingir os seus objetivos, todo dia, e se manter motivado. Então, essa é a motivação, é a forma de você se motivar, tendo uma meta a cumprir diariamente. Definir um tempo para trabalhar no seu livro todo dia. Então, você define quantas horas você vai trabalhar no seu livro. Só na hora do almoço? Só à noite? Só de manhã? Então, você vai definir esse tempo, mas desde que você defina diariamente. A consistência torna essa criatividade mais fácil. Então, você precisa de um prazo diário para fazer o seu trabalho e assim que você termina de escrever um livro. Senão, não termina. Fica à vontade para tirar um dia de folga. Então, planeje o seu dia de folga. Por exemplo, sábado e domingo não vou escrever. Então, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, é estar dentro do seu projeto. Quando for hora de escrever, é hora de escrever. Quando for hora de lazer, é hora de lazer. Também seria bom escrever sempre no mesmo lugar. Então, eu costumo usar, eu tenho um pequeno escritório e eu procuro me isolar das pessoas, da minha família, para eu dar criatividade, para eu criar em cima das minhas ideias. Então, você só precisa ser diferente de onde você faz as outras atividades. Então, se eu faço uma atividade, eu tenho uma atividade diferente de escrever, eu procuro não fazer no mesmo local, senão a minha mente vai confundir. Estou aqui escrevendo ou estou trabalhando, fazendo meu serviço normal. Já na segunda fase, você tem que definir o total de palavras que você vai usar em cada livro. Então, cada livro tem um número de palavras. Por exemplo, se você pensa em dividir os capítulos grosseiramente por igual. Um e-book, por exemplo, ele utiliza 20.000 palavras. E o tempo de leitura dessas 20.000 palavras é 1 ou 2 horas. Já um livro não ficção, ele utiliza de 40 a 60.000 palavras. E o tempo de leitura é entre 3 e 4 horas. Se eu escrever um livro acadêmico ou um livro biográfico, esse número de palavras aumenta mais ainda, ele vai para 100.000 palavras. E o tempo de leitura vai girar em torno de 6 a 7 horas de leitura. Então, vocês vejam que eu vou definir no início quantas palavras terá o meu livro, quantas palavras terão o livro que eu estou escrevendo. Também é importante definir os objetivos semanais. Então, por exemplo, você precisa de uma meta semanal. Além da meta diária, uma meta semanal. Então, por exemplo, eu vou fazer um capítulo nesta semana. Então, eu sei que dentro dessa semana eu tenho aquele capítulo para terminar. Então, eu divido o capítulo em dias. Então, eu vejo qual é o tamanho, qual é o número de palavras que eu vou usar naquele capítulo, eu separo por dia para me alcançar a minha meta semanal. Comemoro o seu progresso enquanto você permanecer honestamente com o que falta ser feito. Então, se a minha meta é escrever 400 palavras por dia, comemora quando você mantém aquela meta que você planejou no início da semana. Nada dói mais do que escrever um livro e então ter que reescrevê-lo, porque você não deixou ninguém dar uma olhada. Então, esse é um outro problema. Tenha algum leitor confiável para ajudá-la a diferenciar o que vale a pena escrever. Pode ser um amigo, um editor, pode ser um professor, de preferência de português, que ele vai te ajudar melhor. Às vezes, quando nós estamos escrevendo, passa algum erro. Às vezes, nós não conseguimos corrigir no próprio Word, passa um erro e o professor de português olhou, ele acha aquele erro.
ou alguém da família. Mas cuidado para não dar para a mãe, porque a mãe sempre vai gostar de tudo que você escreve. Então, é complicado. Então, procure uma pessoa que você saiba que tenha um conhecimento básico de português. Se conhecer mais português ainda, melhor ainda. Apenas tente achar alguém então, que dará logo a você esse feedback honesto para você ter certeza de que está indo na direção certa, né? E na terceira fase, você tem que se comprometer com a finalização da sua obra. Não importa o que aconteça, você tem que terminar o livro. Eu conheço pessoas que há anos, aliás, eu já disse isso em alguns vídeos passados, conheço pessoas que toda vez que eu encontro com a pessoa, ela diz, estou escrevendo o meu livro, mas faz 3 a 4 anos e o livro não sai da gaveta. Então, evita acontecer isso. Faltou para ela o quê? Ela iniciou, mas não tem estímulo para continuar e não termina o livro. Virou uma novela de tempo, né? Porque ela não termina o livro. Então, defina o prazo final, tenha definido para você, tenha um compromisso com você mesmo de terminar o livro. Então, terminou o livro, libera o livro para o mundo. Envia para um editor, procura uma plataforma digital, faça o que tiver que fazer para estar disponível ao público. Só não coloca na gaveta. Então, se colocou na gaveta, dificilmente sai. A pior coisa que pode acontecer é você desistir depois de tudo escrito. Então, tem muita gente com livros inteiros concluídos na gaveta, porque não foram atrás de editor, não procuraram saber como publicar esse livro. Então, esse é o maior problema de quem escreve livro. Isso não levará você a fazer o melhor trabalho e nem vai permitir que você compartilhe as suas ideias com o mundo. Nessa sua caminhada é muito importante você estar preparado também para os possíveis fracassos. À medida que se aproxima do final do seu projeto, saiba que será difícil e que você certamente poderá estragar tudo se não estiver pronto para aceitar críticas ou fracassos. Então, nós sempre temos alguém que não gosta, que não tem o mesmo gosto nosso. Então, nós vamos ter críticas, vamos ter fracassos, apenas nós temos que aceitar o insucesso e ficar de bem com a gente mesmo. Então, se eu fico de bem comigo, através desse sucesso, é que nós vamos lapidar o nosso conhecimento, nós vamos melhorar os nossos trabalhos futuros e nós vamos nos aperfeiçoar em nossos objetivos. Então, nós vamos nos lapidando. O que sustenta é a determinação para continuar, não os padrões ilusórios da perfeição que nós temos. Nós queremos que seja perfeito. A maioria dos autores se envergonha do seu primeiro livro. Eu, certamente, sou um deles. Por isso que, normalmente, quando eu escrevo um livro, eu publico o livro, eu não leio mais o livro. Porque cada vez que eu leio, eu acho um defeito. Então, o primeiro livro meu, se eu comparar com os livros atuais, eu vejo que existem muitas imperfeições que eu fui lapidando através desses acertos e erros para chegar no que eu escrevo atualmente. Você tem que praticar o que significa que deve continuar escrevendo. Mesmo que seja um insucesso, continue escrevendo. O pensamento de escrever um livro de 500 páginas pode ser paralisante. Se eu pensar que o meu livro vai ter 500 páginas, como eu vou terminar esse livro? Então, pensa num livro menor. Começa a escrever um livro de poemas ou contos. Projetos longos são intimidadores, eles nos deixam com medo. Então, nós sabemos que alguns dias é fácil escrever. Alguns dias é incrivelmente difícil escrever. Mas a verdade é uma só. A inspiração é apenas um subproduto do seu trabalho. Você não pode esperar pela inspiração.
Então, o livro, nós temos que colocar na cabeça isso. O livro é um empregado preguiçoso, que não se mexe até que você o faça. Então, nós é que temos que escrever o livro. Mostra para o livro que quem manda nesse negócio é você. Bom, por hoje é só. Inscreva-se em meu canal, acione o sininho e dê um like. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.